Você sabia que dentro de você existe um segundo cérebro que tem o poder de moldar suas emoções, comportamentos e outros aspectos que têm ramificações por todo o corpo? Hoje vamos mergulhar no fascinante universo do intestino, explorando a descoberta das bactérias e a incrível conexão entre o intestino e o cérebro. Por muito tempo, o intestino foi reconhecido primordialmente por seu papel de digestão e absorção de nutrientes. Como chegamos à compreensão de que este órgão possui diversas funções, indo muito além da digestão e desempenhando um papel crucial em nossa saúde emocional e mental? O século XVII foi um século de grande reviravolta na ciência médica com o advento do microscópio. A figura por trás dessa reviravolta foi Antony van Leeuwenhoek, um cientista holandês. Embora a invenção inicial do microscópio seja muitas vezes atribuída a Galileu, foi Antony van Leeuwenhoek que refinou e potencializou essa ferramenta, permitindo o estudo detalhado da vida microscópica. Usando um microscópio rudimentar, porém potente, que proporcionava uma ampliação de até 300 vezes, Leeuwenhoek fez uma descoberta revolucionária em 1674. A presença de minúsculos organismos, que posteriormente seriam denominados bactérias. Embora seja complexo determinar com exatidão quais foram os primeiros organismos que ele avistou, muitos especulam que pertenciam aos gêneros Bacillus ou Spirillum, notáveis por suas características morfológicas e por estarem dentro da capacidade de ampliação dos instrumentos de Leeuwenhoek. Esses micro-organismos, até então imperceptíveis ao olho humano, mediam aproximadamente de 1 a 2 micrômetros. Para colocar em perspectiva, 1 micrômetro equivale a 1 milésimo de milímetro. Pense em um único fio de cabelo que tem uma espessura de cerca de 70 a 100 micrômetros. Uma bactéria típica de 2 micrômetros de largura significaria que cerca de 50 delas, alinhadas, teriam a espessura aproximada desse fio de cabelo. Agora imagine um espaço de 1 milímetro quadrado. Nele se acomodariam aproximadamente 250 mil dessas bactérias. Vale ressaltar que as bactérias têm uma vasta variedade de tamanhos e formas, então esse é apenas um cálculo exemplificativo. Leeuwenhoek analisou micro-organismos de diversas fontes, incluindo a água da chuva, material dental, o que hoje conhecemos como placa bacteriana, e até de suas próprias secreções. Por meio de suas observações detalhadas, documentou a presença de diversas pequenas animáculas, a terminologia que ele usava para descrever os micro-organismos que via sob seu microscópio. A descoberta de Leeuwenhoek, embora simples para os padrões da época, marcou o início de uma profunda investigação da complexa relação entre os humanos e o mundo microbiano. Essa incrível descoberta mais tarde foi complementada pelo trabalho de Robert Hooke, que aprimorou o microscópio. No entanto, foi a observação inicial das bactérias que desencadeou um interesse profundo no estudo desses minúsculos seres e seu impacto na saúde humana. O legado de Leeuwenhoek não se limitou à sua época. Suas observações deram início a estudos subsequentes que revelaram a vastidão e a diversidade do mundo microbiano, tanto ao nosso redor quanto dentro de nós. Hoje reconhecemos o papel crucial que os micro-organismos desempenham em nosso organismo. Eles não apenas estão associados a doenças infecciosas, mas também executam funções vitais, como auxiliar na digestão, produzir vitaminas e neurotransmissores e regular o sistema imunológico. Funções estas que anteriormente eram inconcebíveis. A janela para o invisível aberta por Leeuwenhoek continua a iluminar nossa compreensão da vida e do complexo funcionamento do corpo em conjunto com esses microseres vivos. Com o avanço das técnicas e da tecnologia, cientistas foram capazes de isolar, cultivar e estudar micro-organismos em detalhes ainda maiores. Louis Pasteur e Robert Koch, por exemplo, solidificaram a teoria dos germes, demonstrando que doenças específicas eram causadas por micro-organismos específicos. Estima-se que trilhões de bactérias, além de vírus, fungos e outros micro-organismos, vivem em harmonia conosco com uma concentração particularmente alta em nosso sistema digestivo. Mas como expandimos nossa compreensão sobre a vasta variedade de micro-organismos que coexistem em nossos corpos? Imagine tentar conhecer uma cidade inteira apenas olhando as pessoas da praça principal. Assim era o estudo dos micro-organismos do corpo antigamente.
Os cientistas precisavam cultivá-los em laboratório, limitando-se a uma pequena amostra de toda uma população microbiana presente em nós. Muitos desses habitantes do nosso corpo não aparecem na praça do laboratório. Então, o que fazer para observar todos os habitantes? Foi aí que entrou em cena uma técnica revolucionária que redefiniu completamente o nosso entendimento: o sequenciamento genético. Atuando como uma espécie de satélite, o sequenciamento genético nos permite visualizar a cidade inteira. De repente, não estávamos mais olhando só para a praça central. Podíamos ver todas as ruelas, becos e casas escondidas. Com esse novo olhar, descobrimos uma incrível diversidade de habitantes microbianos em nosso corpo, muitos dos quais nunca tínhamos visto antes. O sequenciamento genético teve suas raízes na década de 1970. Essa técnica permitiu aos cientistas decifrar a ordem exata dos nucleotídeos, as letras do DNA, em um fragmento de DNA. Isso pode parecer técnico, mas imagine poder ler cada página de um livro letra por letra para compreender a história completa. Em 1977, o bioquímico britânico Frederick Sanger desenvolveu o método Sanger de sequenciamento, uma abordagem que viria a se tornar o padrão ouro para a decodificação do DNA. Sua contribuição foi tão significativa que ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Química em 1980. Em 2007, um grande avanço veio com o lançamento do Human Microbiome Project, um projeto ambicioso que uniu cientistas do mundo todo para mapear os micro-organismos em diversas partes do nosso corpo. Contudo, a importância dos micróbios intestinais já era reconhecida desde a década de 1970, graças às primeiras técnicas do sequenciamento genético. Em particular, o intestino sempre foi um foco primordial de pesquisa, pois abriga a mais diversa e numerosa população de micro-organismos do nosso corpo. Em 1996, o Dr. Michael Gershon apresentou ao mundo uma perspectiva revolucionária sobre o intestino, chamando-o de segundo cérebro. Esse termo se refere a uma rede complexa de neurônios presentes em nosso sistema digestivo, conhecido como sistema nervoso entérico. E embora esse segundo cérebro não formule pensamentos ou sonhos como o cérebro em nossa cabeça, ele tem uma grande influência em nossa saúde mental, nossas emoções, comportamento, humor e diversas funções cerebrais. O interessante é que o sistema nervoso entérico pode operar de forma autônoma, sem a necessidade de instruções do cérebro. Mas isso não significa que trabalhem de forma isolada. Há uma comunicação bidirecional entre o segundo cérebro e o cérebro principal. Essa comunicação é feita através de uma série de neurotransmissores, dos quais o mais notável é a serotonina. Curiosamente, cerca de 90% da serotonina do corpo, um neurotransmissor frequentemente associado ao humor e bem-estar, é produzida no intestino. O revolucionário trabalho do Dr. Gershon esclareceu a profunda interação entre o nosso sistema nervoso entérico, o segundo cérebro, e a diversificada comunidade de micro-organismos que habitam nosso intestino, a microbiota. A descoberta central é que essa comunidade não está lá apenas para ajudar na digestão. Eles são, de fato, produtores ativos de substâncias químicas que afetam nossa mente e nosso corpo. Além da serotonina, que já é bem conhecida por seu papel no humor, no bem-estar e várias outras funções, a microbiota intestinal produz e influencia uma série de outros neurotransmissores. Por exemplo, o GABA, ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor é crucial para regular a atividade neural e tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso. Certas bactérias, como as do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, foram associadas à produção de GABA. Dopamina. Associada ao prazer e à recompensa, algumas bactérias intestinais têm a capacidade de produzir esta substância, que pode influenciar o comportamento e as emoções. Ácido acético. Produzido por certas bactérias intestinais, esse ácido pode ter um efeito protetor sobre o cérebro, reduzindo a inflamação. Estes são apenas alguns exemplos. A complexidade da microbiota intestinal e seus inúmeros produtos metabólicos significam que ainda há muito a ser descoberto sobre suas interações e efeitos. E é claro que, a partir das pesquisas do Dr. Gershon e de muitos outros na área, é que perturbações ou desequilíbrios na microbiota podem ter consequências amplas.
Essa descoberta abriu portas para muitas investigações sobre como o intestino pode influenciar condições neurológicas e psiquiátricas, desde a depressão até doenças neurodegenerativas. No entanto, é importante lembrar que a conexão entre o intestino e o cérebro não se limita apenas à pesquisa do Dr. Gershon. Em 1976, dois renomados cientistas, Michael Braunstein e Joseph Goldenstein, que mais tarde seriam reconhecidos por seu trabalho em colesterol e metabolismo lipídico, descobriram que o intestino era uma fábrica de neurotransmissores, reforçando a ideia de que nossa saúde mental e emocional está intrinsecamente ligada à saúde do nosso trato gastrointestinal. O trabalho conjunto desses cientistas lançou as bases para a compreensão mais profunda de como o intestino influencia nosso bem-estar e abriu caminho para estudos subsequentes sobre a importância da microbiota intestinal na modulação de nosso humor, apetite e saúde mental em geral. Mas antes de falarmos sobre a relação entre a saúde intestinal e as doenças mentais, é fundamental entender o que é disbiose. A disbiose refere-se a um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal, onde bactérias benéficas estão em menor número em relação às bactérias potencialmente prejudiciais. E o que causa a disbiose? Para compreender isso, é preciso primeiro visualizar o intestino como uma espécie de ecossistema. Cada micro-organismo ali presente tem sua dieta preferida e, assim como nós, prospera ou enfraquece com base no que come. Os alimentos que ingerimos diariamente influenciam diretamente a composição dessa comunidade. Por exemplo, quando consumimos alimentos in natura, ricos em micronutrientes essenciais, estamos não apenas nutrindo nosso corpo, mas também criando um ambiente propício para as bactérias benéficas. Essas bactérias têm a capacidade de metabolizar e, em alguns casos, até sintetizar micronutrientes, aumentando sua biodisponibilidade para o nosso organismo. Além disso, um estilo de vida ativo que promova uma boa oxigenação celular potencializa esses benefícios e proporciona um suporte ainda maior para a diversidade e saúde de nossa microbiota. É crucial entender que, enquanto a saúde de nosso intestino é indiscutivelmente um fator-chave, a complexidade das condições mentais e comportamentais não se resume a uma única causa. O que é cada vez mais evidente nas pesquisas é que a saúde do nosso cérebro está ligada à saúde do nosso segundo cérebro, o intestino. Quando buscamos soluções para os crescentes problemas de saúde mental, não podemos restringir nosso foco apenas ao cérebro em nossa cabeça. Devemos também nos aprofundar no complexo e fascinante mundo de micro-organismos que residem em nosso intestino.